A carta aos Romanos já converteu a Deus gente de todo o canto do planeta, gente de todo tipo de condição moral, econômica, cultural e social, independentemente de raça, cor, língua e nação. Quer saber quem e como? Então vamos entrar juntos nessa carta e aprender sobre a palavra de Deus. Vem comigo já para a Bíblia. Sabemos que o escritor da carta aos Romanos foi Paulo. No entanto, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E inicialmente nós percebemos dois sensos em Paulo. Primeiro, o senso de humildade quando ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo. E o segundo é o senso de autoridade quando ele diz Paulo, chamado para apóstolo. E sabe por que ele disse isso? Porque privilégios espirituais não dão motivo e nem direito para a soberba espiritual. Veja, quanto mais nós recebemos de Deus, mais humildes nós temos que ser. Perceba, vida com Deus não combina com altivez. Vida com Deus não combina com orgulho, com soberba, com presunção. Se você vir alguém que se apresenta como pastor ou como líder espiritual e se comporta dessa maneira, certamente tal pessoa tem um problema sério de identidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Pois o Mestre dos Mestres, quando esteve aqui como homem, ele provou ser manso e humilde de coração. E importa que todo aquele que deseja representá-lo seja imitador de suas características sob pena de ser por ele reprovado. E é por isso que Paulo tem o cuidado de se qualificar como servo antes de apóstolo. No entanto, nós sabemos que Paulo foi o maior de todos os apóstolos em todos os quesitos. Contudo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele vai dizer que ele é o menor de todos os apóstolos. No entanto, ele fala isso sem nenhuma demagogia, sem nenhuma falsa humildade. Agora veja como Paulo organizou a carta aos Romanos para a nossa compreensão. A primeira coisa que Paulo faz é apresentar o Evangelho. E em razão disso, Paulo vai dizer três coisas sobre sua relação com o Evangelho. Primeiro, eu sou devedor ao Evangelho. Estou pronto para o Evangelho e não me envergonho do Evangelho. E sobre o Evangelho, ele ainda diz, o Evangelho é o poder de Deus, poder para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Por quê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho do seu amor, que é Jesus Cristo. Mas como isso acontece? É simples. Não somos salvos pela obra que fazemos, somos salvos pela obra que Ele fez por nós. Quando Jesus Cristo foi à cruz, Ele pagou a nossa dívida, Ele morreu em nosso lugar, Ele substituiu a mim e a você. E Ele bradou, está pago, está consumado. Desde então, todo aquele que crer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador está quite com a justiça de Deus. E por Deus, tal pessoa é justificada, não deve mais nada ao tribunal de Deus. Preste atenção agora. Se você diz que é um servo de Deus e vive se autopunindo, se condenando por tudo de ruim que acontece em sua vida, você acha que Deus está castigando você pelos seus erros do passado ou até mesmo do presente? É porque, infelizmente, você aprendeu muito errado sobre o agir do Altíssimo Deus. Pois sim, a justiça do Deus verdadeiro se revela no Evangelho do seu amor, que é Jesus Cristo. E o justo realmente viverá pela fé. Porém, a Bíblia não diz que o justo viverá sendo ameaçado por Deus. Deus é justo sim, Ele é correto, Ele não passa a mão na cabeça de nenhum pecador, Ele não compactua com os nossos pecados. Pecado tem consequências sim, umas são logo tratadas e desaparecem, outras permanecem para a vida toda. Mas entenda, embora o pecado tenha consequências, quando nós nos arrependemos, nos humilhamos e buscamos a Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus nos perdoa. Pois embora Ele é justiça, Deus também é amor. E Ele é poderoso para restaurar
qualquer pecador arrependido. Veja no capítulo 1 do versículo 18 ao 32, Paulo vai começar a revelar a corrupção do mundo. Ele faz um verdadeiro raio-x da época, do mundo da época, que inclusive serve de paralelo ao mundo que nós vivemos nos dias atuais. A Roma antiga ela era considerada a cidade eterna, a cidade maravilhosa, desenvolvida, mas também era considerada por muitos historiadores como o esgoto do mundo. A Roma daquela época já continha todos os pecados que hoje, com espanto, nós percebemos em nossa geração. A única diferença daquela sociedade para o mundo de hoje é que nós temos a internet e hoje existe a ampla publicidade de tudo o que acontece e a gente fica sabendo em tempo real os problemas que estão acontecendo no mundo todo, tanto o que é bom, tanto o que é mal. No capítulo 2, Paulo vai mostrar que tanto judeus quanto gregos, todos estão encerrados debaixo do pecado. Não há um justo sequer na terra. Agora preste muita atenção. Em Romanos 3, do 21 ao 31, Paulo vai ensinar como acontece a salvação, como ela ocorre. Talvez esse seja o texto mais importante da Bíblia, segundo o comentário de alguns historiadores. Note, qualquer ensino, qualquer doutrina sobre salvação que não respeita esse texto, esteja certo, é uma heresia. Cuidado! E nesse capítulo 3, Paulo ainda vai ensinar que Deus encerrou todos debaixo do pecado para mostrar a todos o que só Ele pode fazer pelo homem. Ou seja, para mostrar ao homem que o homem não pode se salvar por seus méritos, e sim, somente Deus pode resgatar e salvar o homem. E é aqui que nasce a grande doutrina gloriosa da justificação pela fé, da redenção, da expiação. No capítulo 4, Paulo ele vai mostrar como que a doutrina da justificação pela fé ela acontece. E ele traz à lembrança a história da redenção de Abraão pela fé. No capítulo 5 de Romanos, Paulo ele vai ensinar sobre os frutos da justificação pela fé. Paz no passado, graça no presente e glória no futuro. No capítulo 6 de Romanos, Paulo vai falar sobre como é a nova vida daquele que está em Cristo Jesus. E nesse mesmo capítulo, Paulo vai dizer uma coisa muito linda. Em outras palavras, ele diz: todos nós deveríamos andar com a nossa certidão de óbito no bolso. Sabe para que ele disse isso? Para que quando o mundo, quando o diabo, quando qualquer coisa vier para tentar ser maior do que Jesus em sua vida, você apresente a certidão de óbito e diz: eu estou morto para o mundo e eu estou vivo para Deus. O capítulo 8 de Romanos é o grande capítulo da libertação, da grande obra do Espírito Santo. Você quer conhecer a verdadeira obra do Espírito Santo? Então você não pode deixar de ler quantas vezes forem necessárias até você internalizar o capítulo 8 de Romanos e perceber como é maravilhoso o agir do Espírito Santo para realizar a boa obra de Jesus Cristo dentro de nós. Esta é a incopiável, a inigualável e magnífica obra do Espírito Santo. Nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo ele vai ensinar sobre a soberania de Deus na salvação do homem. E é aqui que nós vamos compreender com clareza que não existe livre-arbítrio. Como é? Isso mesmo, não existe livre-arbítrio para a nossa salvação. Eu até respeito quem pensa dessa maneira. Aliás, pensar diferente é muito saudável. E ninguém perde a sua salvação por pensar diferente nesse aspecto. Aliás, eu também pensava dessa forma no passado. Mas hoje eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou convicto que a minha participação na minha salvação foi zero, mas foi irresistível. Não coube a mim dizer aceito ou rejeito, coube a mim apenas converter. Veja, a conversão, o arrependimento, o novo nascimento, a justificação são operações iniciadas e executadas genuinamente por Deus dentro de nós.
É Ele que começa a boa obra dentro de nós. Nós não escolhemos amar a Deus da noite para o dia. Nossa natureza é caída e depravada demais para que tomássemos essa iniciativa por conta própria. Jamais nós escolheríamos Deus por nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa, ela luta contra tudo aquilo que é de Deus. O que acontece é que Ele nos escolhe e Ele nos resgata. E as circunstâncias são as mais variadas. Alguns Ele chama quando escutam uma canção, outros quando escutam a palavra de Deus. Alguns Ele chama na rua, no campo de futebol, na praça, no shopping, no trabalho, no presídio, no hospital, e alguns Ele chama até no apagar das luzes. A diferença é que, embora o seu chamado seja irresistível, não significa dizer que todos virão num primeiro momento. Uns resistem por quase toda a vida. Uns são chamados por Deus e vêm aos 10, aos 15, aos 20, aos 60, aos 80, aos 100, mas ao final acabam por ser convencidos pelo Espírito Santo e se aproximam de Deus. E por ele são convertidos a Cristo. A ideia de chamado irresistível significa o propósito alcançado por Deus. E isso pode ocorrer em qualquer época da vida e em qualquer idade do ser humano. E é por isso e depois disso que passamos a amá-lo e a conhecê-lo. No capítulo 12 ao 16, Paulo vai falar da parte prática da carta. E ele vai fechar com as muitas saudações que ele faz no capítulo 16. Feita essa abordagem introdutória, estude a carta aos Romanos. Deus já mudou a vida de muita gente através dela. Você já ouviu falar de um homem chamado Santo Agostinho? Pois é, antes dele ser Santo Agostinho, ele era devasso, imoral, promíscuo, só não era santo. Mas acredita que quando ele leu a carta aos Romanos, o Espírito Santo tocou no coração dele e ele se converteu a Cristo? Já ouviu falar em Martinho Lutero, aquele que alavancou a grande reforma protestante no século XVI, quando ele leu "O justo viverá pela fé"? Já ouviu falar também no grande reavivamento espiritual que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, um pouco depois da reforma protestante? No dia 31 de dezembro de 1739, quando os irmãos George Whitefield, Carlos Wesley e John Wesley e outros irmãos se reuniram para a oração e o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre eles e houve um grande reavivamento da obra do Espírito Santo na Inglaterra, e hoje essa mesma carta continua causando um grande reavivamento espiritual na mente de muitas pessoas. Por isso, deixe o Espírito Santo fazer a boa obra de Jesus dentro de você. Tá esperando o quê? Pegue sua Bíblia agora, ore a Deus e bons estudos. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe nas redes sociais, mande para todos os seus amigos e familiares. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e um beijo no coração. Tchau!